Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre de que forma que a frutose interfere no processo de emagrecimento. Bom, emagrecer, como qualquer meta, qualquer objetivo na vida, exige tanto esforço, energia e empenho, quanto estratégia. A maior parte das pessoas tem vários objetivos e várias responsabilidades. As pessoas têm trabalho, família, estudos, então o emagrecimento, muito embora seja de extrema importância para quem está com obesidade ou pelo menos sobrepeso, dificilmente vai ser o objetivo principal da vida da pessoa. Então o que acontece? Como ela não vai conseguir colocar todo o empenho, energia e entusiasmo necessário para cumprir essa tarefa, a estratégia que ela vai se utilizar para emagrecer precisa ser muito bem ajustada para que ela consiga ter o resultado esperado. Bom, então para a gente conseguir entender de que forma que a frutose interfere nisso. Existem 3 açúcares principais que nós seres humanos ingerimos, que é a glicose, a galactose e a frutose. O organismo humano ele consegue metabolizar como fonte de energia a glicose e a galactose. Entretanto, nós não conseguimos metabolizar a frutose. A gente funciona como se fosse um carro com motor flex. Ele funciona a álcool e funciona a gasolina. Ou seja, funciona a glicose e galactose. Mas se tu for colocar diesel no motor, ele não vai funcionar. Ou seja, se tu colocar frutose no nosso organismo, ele vai acabar sofrendo problemas. De que forma que ela interfere? É pelo efeito de calorias propriamente? Não. E é esse aqui é o grande problema. Como que o nosso organismo gere a situação em que nós começamos a reduzir as quantidades de calorias? Agora fazendo 2 divisões. Mulheres que têm menos de 25 anos e homens que têm menos de 30, quando a pessoa começa a reduzir calorias, primeiro o organismo consome glicogênio do fígado, que é basicamente a forma como o organismo armazena a glicose para consumo futuro. Depois ela vai consumir gordura do tecido adiposo e depois proteína da massa muscular. Fazendo um parênteses antes de eu seguir na explicação. A partir dos 25 anos em mulheres e a partir dos 30 anos em homens, o que ocorre? Primeiro o organismo consome glicogênio do fígado, depois consome proteína da massa muscular para apenas depois começar a consumir gordura do tecido adiposo. Essa é uma das explicações do porquê que as pessoas depois dessa faixa etária começam a ter mais dificuldade para perder peso e porquê que quando elas perdem peso sem estarem fazendo atividade física, elas acabam se sentindo mais fracas e flácidas. É justamente por esse processo de primeiro consumir proteína para depois tecido adiposo. Bom, então voltando à frutose. O que ocorre? Quando a pessoa consome frutose em quantidade alta, ocorre um erro no nosso metabolismo do glicogênio no fígado. O organismo não consegue retirar glicogênio como fonte de energia. E aí o que vai acontecer? Você não consegue entrar dentro da cascata de consumir então gordura e proteína da massa muscular como forma de energia. E é justamente esse ponto que dificulta no emagrecimento. Então, quando a pessoa ingere frutose em quantidades altas, o fígado não consegue metabolizar aquilo, e aí o que vai acontecer? Tu tem essa perda de capacidade de perder gordura por até 72 horas. Observe então, né? Tu imagina, tu consome frutose hoje e tu tá fazendo dieta. Pelos próximos 3 dias tu não vai conseguir perder nada de gordura. Eventualmente tu vai perder líquido, mas não gordura propriamente. E é justamente isso o que explica situações bastante recorrentes e que as pessoas, no geral, acham estranho. Como que uma pessoa obesa, uma pessoa que está com sobrepeso, quando fica muito tempo sem comer, consegue ficar se sentindo fraca e, eventualmente, desenvolver hipoglicemia. No geral, as pessoas pensam, pô, mas a pessoa já tem tanta gordura, tanta energia de reserva, como é que isso pode acontecer? Mas quem é obeso e já fez dieta, já percebeu esse tipo de situação acontecendo algumas vezes. É justamente por quê? Porque você está com intoxicação por frutose. Entendeu? Tu não consegue, quando tu está em jejum, consumir glicogênio do fígado. Tu quebra toda essa cascata, para além de não conseguir perder peso, não consegue energia o suficiente e por isso que se sente cansado e fraco.
E quais que seriam essas fontes de frutose, então? Basicamente são 3. Primeiro, as frutas. Segundo, o mel. E terceiro, o xarope de milho com alta concentração de frutose. Bom, então vamos falar de frutas. Frutas, aqui que a gente está colocando, são frutas adocicadas, né? Frutas que têm uma alta concentração de frutose. Não estamos falando de coisas do tipo limão, por exemplo, que é azedo, ou morango, que tem pouquíssima frutose. Estamos falando de frutas mais doces mesmo, como manga, banana, maçã, pera, esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa está fazendo uma dieta para perder peso, uma das coisas que é recomendado é cortar o consumo de frutas. Aí a pessoa vai pensar, mas e fruta não é saudável? É claro que fruta é saudável, existem várias vitaminas, minerais e oligoelementos que existem nas frutas. Só que o que a gente tem que entender? Se o objetivo da pessoa é perder peso e ela consumir frutose, o que ocorre é que ela não vai conseguir perder peso adequadamente. E aí acontece aquelas coisas. A pessoa está fazendo uma dieta ferrada, forte, ela de fato está se esforçando, ela está colocando muito esforço naquilo, mas ela vê que o peso da balança quase não mexe. Então, uma pessoa está fazendo dieta, ela come uma banana segunda-feira, come uma maçã na quarta-feira, come uma pera no domingo, simplesmente ela está boicotando o resultado da dieta. Ela não vai conseguir perder peso adequadamente. Então, enquanto a pessoa estiver fazendo dieta para perder peso, o recomendado é que ela corte frutas ricas em frutose. Esse é um ponto. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que é o seguinte, as frutas que nós consumimos hoje, elas são frutas domesticadas. As frutas selvagens não têm essa concentração toda de frutose. É só a gente ver as bananas antigas, por exemplo, e banana selvagem tem inclusive caroço. A maior parte das outras frutas, pêssego, abacate, por exemplo, elas têm uma quantidade ínfima de polpa, né? Ela é basicamente só caroço. Então as frutas hoje têm inclusive uma concentração de frutose muito mais alta e são muito mais doces porque elas são domesticadas, não é a forma natural, a fruta selvagem que a gente iria ingerir se a gente ainda vivesse no tempo do Paleolítico, né? Então, fruta, para quem está fazendo dieta, frisando de novo, cortar. Além das frutas, então, o segundo ponto que nós citamos antes é o mel. O mel, em alguns lugares do mundo, ele é usado como fonte de alimento, em outros ele é usado como medicamento, porque o mel ele possui propriedades medicinais de fato, mas o caso é que se a pessoa está fazendo dieta, mesmo ingerindo uma quantidade pequena de mel, como uma colher de chá, vai fazer com que ela tenha dificuldade para perder peso pelas próximas 72 horas. Então, quem está fazendo dieta, portanto, corte o mel. Bem, e a terceira fonte principal de frutose que a gente tem hoje seria o xarope de milho com alta concentração de frutose. Esse xarope de milho, onde é que a gente encontra? Basicamente é nos produtos alimentícios. Hoje, o que a gente vai ver? Que ao invés de usar sacarose como fonte de açúcar para os alimentos industrializados, boa parte deles utiliza um xarope de milho, que ele, para além de trazer um volume maior, né, o produto consegue ficar maior com menos de outros ingredientes, ele ainda é mais barato. E é por isso que é cada vez mais adotado. E é o que ocorre, conforme a pessoa vai ingerindo esse produto alimentício, vai, obviamente, ter mais dificuldade para perder peso. A frutose, no caso do xarope de milho, para além de gerar essa dificuldade para a perda de peso, ela também vai gerar alguns outros sinais e sintomas pelo organismo. Um que é bastante comum e que muitas pessoas ficam com dificuldade para identificar a causa é esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado. O fígado ele funciona como um grande filtro. Quando o filtro está entupido, quando ele está com sobrecarga de toxina, ocorrem duas manifestações clínicas. Uma é pedra na vesícula, cálculo biliar, e a outra é gordura no fígado, esteatose hepática. Então, a grosso modo, quando uma pessoa tem gordura no fígado, isso é um sinal que ela está com sobrecarga de alguma toxina ou conjunto de toxinas. E uma das causas de esteatose hepática muito comum hoje é justamente intoxicação por frutose. É claro que dificilmente a pessoa vai desenvolver esteatose hepática porque está consumindo mel em excesso ou por fruta, né? É claro que a coisa não é aí. Mas pelo xarope de milho. E o que ocorre então é que se a pessoa ingere frutose através do xarope de milho,
de uma forma muito intensa, uma quantidade muito alta, ela pode acabar desenvolvendo esteatose hepática, ou seja, então gordura no fígado. Bom, agora um entendimento um pouco mais amplo em relação a emagrecimento. Quando a pessoa vai fazer dieta, ela invariavelmente vai ter que ingerir menos alimentos para poder ingerir menos calorias e, obviamente, poder emagrecer. Só que o que acontece? Por que as pessoas se alimentam? Basicamente por dois motivos. Um é para adquirir calorias, que é para poder fazer o organismo, a máquina funcionar, e o outro é para quê? É para repor moléculas que tu está perdendo para o meio ambiente, ou seja, vitaminas, minerais, oligoelementos. Então, quando uma pessoa está fazendo uma dieta, isso é muito comum. Muitos observam que baixa a quantidade de calorias e conforme a dieta se torna muito prolongada, a tendência da pessoa é começar a se sentir mais fraca, cansada e a própria imunidade começar a baixar também, desenvolver problemas de memória, eventualmente dores no corpo. Nesse caso, então, se uma pessoa está fazendo dieta, o recomendado é que ela faça a suplementação dessas vitaminas, minerais e oligoelementos para poder evitar esse tipo de sintoma e fazer com que ela consiga persistir, tolerar a dieta por mais tempo até que ela chegue no peso ideal. Bem, se vocês quiserem saber mais sobre que tipos de suplementos são os principais que devem ser utilizados numa dieta durante o processo de emagrecimento, deixa aqui embaixo nos comentários para mim saber. E se quiserem explorar mais alguns pontos, como por exemplo, que tipo de suplementos, que tipo de estratégia se utiliza para emagrecer homens que têm mais de 30 anos e mulheres com mais de 25 anos, por causa daqueles processos todos que nós explicamos no vídeo, também deixa aqui nos comentários. Por hoje era isso.